Aleluia. Como eu estava falando para vocês, vou falar a respeito de honra e eu queria só repetir o conceito de honra para vocês gravarem isso na mente de vocês. Distinguir. Honra é distinguir, honra é separar, honra é colocar de um lado e colocar do outro. Então, isso me fez pensar bastante essa semana, sabe? A maneira como a gente precisa honrar situações, pessoas, ambientes, o nosso trabalho, as nossas lideranças, os nossos pastores, as autoridades aí fora. Você parou para pensar que Deus estabeleceu a honra como um princípio para te abençoar? Diga para o seu irmão, o Senhor estabeleceu a honra para te abençoar. Então, o verbo honrar significa distinguir, fazer diferença, reconhecer que é algo extraordinário, valioso, precioso. Honrar significa você identificar que algo incomum está acontecendo. Isso significa, por exemplo, a gente está no meio de um momento como esse e a gente saber porque sabe que algo especial está acontecendo aqui. Irmãos, eu estou convencido de que se a gente não tem alcançado níveis maiores em Deus, é porque a gente não tem conseguido levar a mesma expectativa naquilo que Deus espera ou quer entregar para nós. Deu para entender? Se a gente não tem conseguido alcançar aquilo que nós esperamos em Deus, talvez seja porque a nossa expectativa está um pouco abaixo daquilo que a gente deveria receber. Amém? E nós vamos aprender como é que a gente pode fazer isso. Eu estava aqui na hora do louvor e assim, vocês sabem que eu sou um pai meio corujão, meio babão, né? E aí eu sempre lembro, vejo meus filhos e vejo as coisas acontecendo. Esses dias o Thiago começou a trabalhar e aí ele falou para mim assim: pai, eu tenho que estar 7 horas lá na... 7 horas, né? 7? Não, no Senac. Era bem cedo, muito cedo. Mais cedo do que ele sabe o que é cedo. E aí ele falou para mim, 7 horas eu tenho que estar lá na Tiradentes. Na hora eu pensei comigo assim, eu falei, vou levar ele. Vou, põe no carro, acordo às 5 horas, levo ele lá, depois vou para o meu trabalho. Deus falou assim, não vai levar nada não, deixa o moleque sozinho. Deus não falou moleque não, filho, ele falou menino. Eu que estou colocando um pouquinho mais. Mas ele falou, deixa o menino ir. Mas a minha vontade é honrar ele, cuidar dele, sabe, protegê-lo, e não deixa de ser uma maneira de honrar a vida do Tiago. E eu percebo que ele atrai essa honra porque ele honra o Senhor. A maneira como ele vive, a maneira como ele se comporta, ele atrai honra para ele. E sabe, desonrar também é muito forte. O dicionário diz que desonra significa não demonstrar respeito, não demonstrar valor, tratar algo como ordinário e indiferente. A palavra do Senhor dessa noite, irmãos, ela não é muito confortável, eu reconheço. Ela talvez vai tocar em pontos que vão cutucar você um pouquinho, vão tirar você de uma zona de conforto, mas é exatamente nesse lugar que eu só quero tratar. Sabe, quando a gente está aqui em cima, a gente acaba tendo uma visão bem ampla das pessoas, de como elas estão se comportando, e você ficaria assustado de ver quanta gente a gente vê indiferente, às vezes diante de uma adoração onde tem pessoas chorando, molhando o chão, e eu vejo pessoas olhando para a lâmpada, perguntando, essa lâmpada não estava queimada no domingo passado, como é que... Sabe, é nítido ver que as pessoas estão em outro mundo. Aí eventualmente as pessoas vão se perguntar por que algumas coisas não estão acontecendo. Eu vou à igreja na terça, eu vou à igreja na quinta, eu vou à igreja no domingo, eu vou quando tem de sábado, uma convocação que tem para ajudar, eu estou lá. Será que você está? Será que a expectativa com que você tem vindo para os cultos, para receber uma palavra, será que a expectativa que você tem hoje aqui, não em mim, mas naquilo que o Senhor quer comunicar, como você está com relação a isso? Deixa eu te dizer uma coisa, se você alinhar a sua expectativa, não com aquilo que um pregador vai trazer, o que o ministro vai trazer, mas com aquilo que o Senhor quer entregar nas suas mãos, uma palavra apenas pode mudar toda a sua vida. Uma palavra apenas pode mudar todo o seu contexto. E a gente vai falar aqui a respeito de alguns pontos onde a honra ela tem a capacidade de se mover. A honra é um princípio, amém? Ela é um princípio assim como é a generosidade. A honra ela é a irmã gêmea da
da generosidade, elas andam de mãos juntas, e elas têm uma outra irmã chamada fidelidade, mas elas andam de mãos juntas. E a gente vai falar de alguns tópicos aqui, onde a presença do Senhor se manifesta. A presença manifesta do Senhor se manifesta, e ela só se move. Essa presença onde acontecem avivamentos, onde acontecem milagres, onde acontecem curas, onde o sobrenatural opera. Se você olhar em comuns, os lugares onde houveram avivamentos na terra, foram lugares onde as pessoas consideraram que ali havia alguma coisa especial acontecendo. Algum tempo atrás, quem aqui viu aquele movimento que teve numa universidade nos Estados Unidos? Eles passaram ali acho que 2 semanas, algo mais do que isso. Eu fico imaginando como começou aquilo, né? Eu imagino que tenha sido um culto, as pessoas começaram a adorar a Deus, e de repente as pessoas falam, vamos ficar mais um pouquinho? Amanhã eu trabalho. Não, mas só mais um pouquinho, a gente vai ficando aqui, e de repente as pessoas falaram, eu vou em casa jantar e volto. E aí foram virando noite, e as pessoas foram se juntando, e as pessoas começaram a pegar, falaram, meu Deus, o que está acontecendo aqui? E as pessoas foram entrando talvez numa expectativa de algo poderoso vai acontecer a qualquer momento nesse lugar. E as pessoas foram sendo envolvidas e invadidas por esse espírito, e algo tão poderoso, tão marcante. Teve gente do Brasil que viajou para lá para ver como é que era lá, estar lá, sentar um pouco lá na meio da igreja. Não tinha uma pessoa dirigindo, não tinha uma pessoa falando, eram todos envolvidos, todos imbuídos na mesma sede, na mesma busca pelo Senhor. E aqui a palavra do Senhor diz que Jesus, quando entrou em Nazaré, ele estava pregando em alguns lugares, ele voltou para a sua cidade natal, Nazaré, e lá ele não conseguiu operar muitos milagres. E eu vou te mostrar por que isso aconteceu. Vamos ler lá em Marcos 6, do versículo 1 ao 6, a versão que eu tenho aqui da NVI. Eu vou ler aqui no meu iPad, vocês podem ler na tela, amém? Diz assim, Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm essas coisas? Perguntavam. Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E esse poder para realizar milagres? Não é esse o carpinteiro, filho da Maria, irmão do Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E se encontraram motivo de tropeço nele. Jesus lhe disse, só na sua própria terra, entre os seus parentes e na sua própria casa, um profeta não tem honra. Ele não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos em alguns doentes e curá-los, e ficou admirado por causa da incredulidade deles. Jesus passou a percorrer os povoados ensinando. O contexto aqui é o seguinte, quando a gente lê a palavra, ele está numa linguagem muito coloquial e talvez a gente não consiga entender, mas eu fico imaginando as pessoas olhando para essa situação e falando assim, isso aí, quem é? Você não é o filho do seu Zé, não? Da Dona Maria? Sabe, no contexto de hoje? Você não é irmão do Tiago lá, o rapazinho lá que é carpinteiro? O que ele está fazendo aí? E outra, com que autoridade ele está falando essas coisas? Por que ele está se movendo assim? Essa falta de honra, essa falta de respeito, essa falta de admiração, essa falta de consideração fez com que o próprio Jesus não conseguisse em sua própria cidade fazer muitos milagres. A palavra de Deus diz que ele fez um ou outro milagre, curou um ou outro ali, que na verdade foi muito mais pela consideração dessas pessoas do que por esse povoado todo que não tinha nenhum tipo de honra. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu fiz alguns slides, eu gostaria que a gente fosse passando só para que você pudesse gravar isso. São algumas frases que eu gostaria que você tivesse na sua mente. Vamos lá, diga comigo assim, você recebe a unção que você honra. Se você está procurando alguma coisa para a sua vida e você não tem gasto tempo honrando, essa unção é uma unção que não vai tocar a sua vida. Sinto muito dizer isso para você. Você só recebe a unção que você honra. Eu tenho um pezinho na igreja tradicional, conservadora, bem tradicional mesmo. E eu cresci sendo muito cético, incrédulo às vezes. E
eu vou compartilhar com vocês algo que eu compartilhei com o pastor Edson. Eu já me incomodei algumas vezes com algumas situações que eu vi acontecendo na igreja, com alguns moveres. E aí eu falei assim, bom, eu estou aqui, quero ficar aqui, amo esse povo, amo o pastor Edson, sua família, amo o pastor Tiago, o pastor Roberto, o pastor Ricardo e o pastor Vinícius. Falei, então eu vou ter que aprender alguma coisa aqui. E aí eu comecei a buscar Deus com relação a algumas coisas que me incomodavam. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, com muita sinceridade no meu coração. Sabe o blazer? O blazer do pastor? Ele botava, ele fez aqui algumas vezes. Quando ele botou a primeira vez, eu falei, mas eu estava aqui quietinho, né? Falei, eu não sei, né? Eu já vi isso acontecer, mas era vídeo e tal. E aí eu fiquei pensando. Aí Jesus falou para mim assim, o Espírito Santo falou comigo, muito profundamente comigo. Eu me joguei num culto aqui de joelhos. Ele falou, você não quer essa unção para você, né? Não, se ela for de verdade, eu quero. Ele falou assim, essa unção você nunca vai ter, porque você não honra essa unção. E eu chorava tanto, porque você sabe quando é o Espírito Santo de Deus falando com você, não sabe? Você sabe quando é o Espírito Santo, você sabe que não é uma voz interior, você não sabe que não é aquela vozinha. Não, você sabe que é o Espírito Santo. Eu falei, meu Deus, me perdoa, Pai. Quem sou eu agora para ser degustador de dons, juiz de unções? Quem sou eu agora que compra um ingresso no culto, paga pelo seu culto aqui, se não gostou, vem pegar a sua oferta de volta e vai embora para casa? Quem sou eu? E aí ele me levou lá, a ler uns textos lá que foi só pancada. Onde você estava quando eu medi? Eu falei, para, já entendi, não precisa bater mais. E aí eu comecei a considerar isso. Aí eu comecei a considerar palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, e eu comecei a experimentar essas coisas. Aí um dia eu falei, pastor, eu sinto alguém com um negócio aqui. Eu falei, aquele medo, né, de vai que não tem ninguém. Mas o que eu falei pro Davi, se ninguém aparecer, fala que é você, filho. Mas eu fiquei tão preocupado. Cadê o Davi? Não. Pô, filho, a gente não combinou esse não, né, filho? Brincadeira. E aí eu falei, aí o pastor falou, vieram 4 pessoas, eu falei, Jesus, o Senhor me deu uma nova oportunidade. O Senhor me deu uma nova oportunidade de receber unções que eu agora passava a honrar. E aí, meu irmão, o céu é o limite. Todas as unções que você vê sendo operadas nessa igreja por diversos pastores, cada um com uma unção diferente. Eu honro a unção que é a sua vida do pastor Tiago, esse ensino excelente, essa veia mestra que ele tem. Pastor Roberto, quando fala de ofertas, minha vida foi transformada por causa da vida dele. Pastor Vinícius, que é uma bênção, ele para mim. A gente tem uma briga feia de Samsung e Apple, que a gente já está superando, né, pastor? Ele cutuca de vez em quando, mas a gente já superou. E assim, eu vejo essas unções e eu quero me aproveitar delas. Cara, não tem um pastor de jovens, mais pastor de jovens do que o pastor Ricardo e a Érica. Sabe, é tão gostoso. E assim, você vai encostando nessas pessoas e vai considerando. E eu tenho neles grandes amigos de verdade. Eu queria honrar a vida de vocês e agradecer por todo o suporte, todo o carinho. É uma noite de honra. Eu queria agradecer ao Senhor pela vida de vocês, por quem são vocês. Amo vocês do fundo do meu coração. Amém? Aleluia. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Uma outra situação em que a honra fez toda a diferença está nesse texto que a gente vai ler aqui, Lucas 8, 42 ao 48. Eu amo esse texto. Ele fala muito a respeito de quem o Senhor é, de como ele se move. Às vezes, sabe, irmãos, a gente fica buscando qual é o lugar onde Deus vai se mover em minha direção. E eu vou te dar uma chave nessa noite que o Senhor falou tanto comigo, e eu tenho certeza que a partir desse momento você vai começar a prestar mais atenção, você vai estar mais atento e você vai ver que coisas na sua vida vão romper.
Levante suas mãos, eu quero declarar algo sobre você, eu quero declarar rompimento em todas as áreas da sua vida, lugares onde você ainda não encontrou saída, lugares que você tem lutado para romper e você não tem experimentado, dificuldades no seu dia a dia, dificuldades no processo. Você vai encontrar facilidade ao andar, você vai encontrar facilidade para descobrir as estratégias, você vai receber palavras, direções, caminhos, você vai ter um coração sensível para ouvir a voz de Deus. Eu declaro sobre você um ouvido ajustado ao Espírito Santo de Deus, para te dar direções, caminhos e vida abundante em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Bendito seja o nome de Jesus. A palavra do Senhor em Lucas 8, 42, 48 diz assim: havia ali uma mulher que padecia de hemorragia por 12 anos, diga comigo, 12 anos, mas ninguém podia curá-la. Algumas versões dizem que ela já tinha gastado tudo que ela podia também. Aconteceu que ela chegou por trás de Jesus e tocou na borda do seu manto. Quando eu estava lendo esse texto, o Senhor me fez lembrar da minha infantilidade com relação ao blazer do pastor. Aí na hora, essa veia maldita, cética, foi, mas era Jesus, né? A palavra do Senhor diz, o Espírito Santo de novo na minha cara assim, ó. A palavra do Senhor diz que coisas iguais ou maiores do que Ele fez nós faríamos. A palavra do Senhor diz que a mulher foi por trás de Jesus e tocou na orla do manto de Jesus. O que a gente viu aqui na semana passada, a unção sendo derramada sobre a vida do pastor Júnior? O blazer encostou, a unção foi transferida, nada mais natural, nada mais normal, nada mais sobrenatural do que isso. O Espírito Santo de Deus se move em nós, através de nós e por nós, amém? Só que a palavra de Deus diz aqui que na hora que alguém tocou, Jesus parou. E eu quero te levar para esse lugar, eu quero te levar a imaginar essa cena. Você imagina o seguinte, tem muita gente. Quer ver? Vamos aqui. Me ajuda aqui vocês, pastores, por favor. Me aperta aqui. Fica aqui em volta de mim aqui, ó. Isso. Me cerca, que tem que ter gente na frente, tem que ter gente. E a gente tá andando aqui, a gente não consegue passar. E aí a Érica vem aqui, vai tocar na minha calça aqui, venha. Ela deu um beliscão, não era para dar beliscão. Mas aí Jesus pega e fala assim, obrigado. Aí Jesus pega e vira e fala assim, pera. Quem me tocou? Aí os apóstolos olharam para ele e falaram assim, mestre, não sei como é que seria na linguagem de hoje. Mas você está tirando? Não. Tem umas 500 pessoas aqui, muitas estão te apertando e você me pergunta, quem te tocou, Jesus? Oh, me ajuda aí. Ele falou, não, alguém me tocou de maneira diferente. Sabe o que Jesus está querendo dizer aqui? Alguém me tocou com expectativa, alguém me tocou com desejo, alguém me tocou crendo, alguém me tocou acreditando que eu posso curá-la. Alguém me tocou de uma maneira que virtude pulou de mim, eu senti que saiu de mim virtude. E a mulher vendo que todo mundo perguntava, e aí quem foi? A mulher constrangida se joga aos pés de Jesus. E não há posição mais maravilhosa do que estar prostrado aos pés dele e falar, fui eu, mestre, fui eu que te toquei. Ele fala, minha filha, vai, está tudo feito, você foi curada, você foi transformada. Muitas pessoas estavam ali, apertando Jesus, esmagando Jesus, apertando Jesus, muitas pessoas lado a lado, muitas pessoas aqui olhando para o rosto de Jesus, e uma mulher que vem de longe, de fora, toca nas vestes de Jesus e é curada. O que isso me fala? Isso me fala que vai ter pessoas que vão estar muito próximas de Jesus, pessoas que se dizem coladas em Jesus, não, eu vou terça, quinta, sábado, domingo, eu vou nos 2 cultos, eu faço isso, acontece, mas não estão com a mesma expectativa. Veja você que a chave dessa cura não foi a distância, não foi o ambiente, não foi a circunstância, foi a expectativa, foi o posicionamento dessa mulher. O que eu quero dizer com isso? Que você, se você quer algo de Deus nessa noite, todos nós queremos algo de Deus, todos nós buscamos algo no Senhor, tudo isso passa pelo nosso posicionamento, tudo isso passa da maneira como nós enxergamos a Jesus,
Tem uma outra frase que eu escrevi aqui, que diz assim: você recebe a unção que você honra. Essa eu já passei? Já? Então é a outra aqui, ó. Olha que forte isso. Dá para colocar. A próxima, Google, é a honra com que você vai ao encontro de Jesus. Leia isso aqui, ó. A honra com que você vai ao encontro de Jesus vai determinar o quanto de Jesus você vai receber. Sabe o que significa isso? Que não está na mão de mais ninguém. Está na mão de quem? Está na nossa mão, irmão. Tudo que a gente precisa está em nós. E a gente falando assim: meu pastor, não vai orar por mim, não vai ungir meu carro, o senhor não vai... De que maneira eu estou me aproximando de Jesus? De que maneira eu estou chegando para tocar em suas vestes? Com que coração eu estou correndo e me lançando aos pés dele, dizendo: eu preciso tanto, tanto, tanto. Está nas suas mãos. Você vai ter o tanto que você quiser. A gente vê pessoas chegando, com o passar dos anos a gente vê pessoas saindo, você vê pessoas prosperando, você vê pessoas que infelizmente permanecem no mesmo lugar, você vê pessoas que se incomodam com o ambiente, você vê pessoas que se incomodam com o tempo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não tem a ver com o tempo de igreja, não tem a ver com curiosidade. Eu estou curioso para ver esse negócio de unção, de poder, eu estou curioso com relação a esse negócio de falar em línguas. Naquele dia, cercando Jesus, eu tenho certeza que estava assim de curioso, assim de curioso. Pessoas que estavam ali para ver, tipo, viu luz e entrou, sabe? Essa coisa de: o que está acontecendo aí? Não sei, estão dando alguma coisa? Eu vou lá. O que está acontecendo? Não sei, eu estou lá. Não. Quando nós viemos para a casa do Senhor, se nós saímos da nossa casa e viemos para cá com a expectativa de que algo pode ser liberado para nós, a gente sai daqui com aquilo que a gente veio buscar, amém? Aleluia! Pessoas podem estar perto demais e não receber nada. Vou te dizer uma coisa, tudo isso também não faz sentido se a gente falar assim: eu sou filho de Deus. Esses dias um colega do trabalho falou para mim assim: deixa eu almoçar que eu sou filho de Deus. Aí eu olhei para ele, né? Não é crente? Eu falei assim: quero te desapontar, não, mas você não é filho de Deus não, né? Aí ele: como não? Só você é filho de Deus agora? Eu falei: posso te explicar? Se você não ficar bravo, você vai entender. Aí ele: então explica. Aí eu fui lá na Bíblia, eu falei: a todos os que crerem em seu nome, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. A todos aqueles que confessaram a Jesus como seu Senhor, foi-lhes dado o poder de serem chamados filhos de Deus. Eu falei: então você tem uma chance de se tornar filho de Deus. Se você aceitar Jesus no seu coração e confessar Ele como o Senhor da sua vida. É? Então eu quero fazer isso. Eu falei: então vamos orar. Aqui? Eu falei: mas você quer que eu faça o quê? Que eu traga uma banda para tocar? Quer que eu peça para o pastor Vinícius fazer um culto? Aqui agora. Tá bom. Ele olhou para os lados assim. Gente, contei para minha esposa, para minha família, esse homem começou a chorar. E eu orando assim por ele, e eu assustado porque ele soluçava ali: eu entrego a minha vida. E soluçava e chorava alto, e a gente estava do lado de um posto policial, e eu amém, vai ficar tudo bem, amém. E o policial me olhando, né? Dei um abraço nele, e aí passei a ter contato com ele diário, e eu falei: e aí, como é que está sendo a vida com Jesus? Ele: essa noite eu dormi como nunca antes. Olha isso, meus irmãos, olha isso. Honrar ao Senhor também é estar disponível para Ele, é estar disposto. Quando? Agora. Um amigo meu falou assim: estou com uma dor de cabeça. Eu falei: feche seus olhos, deixa eu orar com você. Aqui? Eu falei: meu amigo, fecha o olho. Ele: tá bom. Pai, no nome de Jesus eu repreendo essa enfermidade. Eu digo que ela está ilegal no corpo desse amigo. Ele é crente. Então essa enfermidade tem que sair daí. Tive um outro irmão lá, um colega, anos na igreja. Falei para ele assim: meu irmão, vai orando em línguas. A gente vai andando aqui, a gente anda para dedéu, né? Eu falei: vamos orando em línguas. Ele: eu não oro em línguas. Eu falei: por quê? Ele falou: não tenho dom. Eu falei: como assim, mano? Como assim você não tem o dom? Você não tem o dom? E aí eu falei: vamos orar e você vai receber. Batizado com o Espírito Santo também.
nós temos que estar disponíveis. Irmãos, se nós aceitamos a Jesus, se nós tivermos um encontro com Jesus, nós não podemos viver uma vida ordinária. Não podemos viver uma vida comum. Certa vez me contaram uma história muito interessante. Deixa eu tomar um pouquinho d'água. Certa vez me contaram uma história muito interessante. Um homem marcou um encontro com outro e falou assim, 10 horas a gente se encontra lá no prédio. Eu falei, tá bom, combinado. Aí deu 10, deu 11, deu meio-dia, deu 4 horas da tarde e o cara não chegava. E não ligava, e não falava nada. Quando deu umas 6h30 mais ou menos, ele chegou com a cara mais lavada do mundo. Falou, cara, me desculpa, me atrasei. Eu falei, eu percebi que você se atrasou, mas o que aconteceu? Não, meu carro bateu de frente com um caminhão. Aí ele olhou pro cara direito e falou assim, bateu de frente com você? Como é que você tá aqui? Falou, não, bateu, mas assim, tem mentira aí, concorda? Um caminhão, o cara vinha 100 por hora, aí ele vinha, pau, de frente, e o cara tá lá de pé contando história. É mentira ou é verdade, gente? É mentira do cara. Sabe o que é mentira? A gente falar que a gente tem um encontro com Jesus e continuar com a mesma vida. Sabe o que é mentira? É a gente ter o poder ressuscitador que levantou Jesus dentre os mortos e a gente não ter capacidade de orar por cura por alguém. É a gente ter um poder que pode mudar totalmente a vida das pessoas e a nossa, e a gente decidir ter uma vida comum. Eu estou indignado, irmãos, essa palavra pode estar cutucando você, mas ela me cutucou antes. Essa palavra me fez chorar no trânsito, me fez ficar tão constrangido, me fez me achar tão medíocre. Eu não posso ter um encontro com Jesus e viver a vida da mesma maneira. Eu não posso ter tido uma batida contra um caminhão e essa pressão não ter mudado a minha vida por completo. Oh Deus, a minha oração é que nós possamos entender que nós nos encontramos com Ele, que nós nos chocamos com a sua graça maravilhosa, que nós fomos salvos, que nós fomos restaurados, que nós fomos redimidos da morte, da enfermidade, da miséria, da pobreza. Nós fomos redimidos, aleluia! Oh, bendito Jesus, aleluia! Outra coisa que não existe é parcialidade com relação à honra. Eu ouvi uma comparação esses dias também muito interessante, uma mulher meio grávida. E aí, tá grávida? É, mais ou menos, não estou muito grávida não, mas existe meio grávida, existe, irmão? Ou a pessoa tá ou não tá. A palavra do Senhor diz que você honra ou você desonra, não tem meio termo. Aqui a palavra do Senhor é 8 ou 80. Ou você vai agradar a um e desagradar ao outro. Ou você vai alegrar ao Senhor ou você vai entristecê-lo. Não existe como a gente andar entre dois caminhos, não existe como a gente honrar. Nós não podemos ser cristãos secretos, serviço secreto, crente do serviço secreto, serviço de inteligência. Eu falo só com alguns daqueles que eu consigo, assim, olha, ninguém pode saber. Não pode, irmão. A gente não pode aceitar isso, amém? Não há neutralidade no reino de Deus. Jesus diz que ou você ajunta ou você espalha. Quando pensamos em honrar ao Senhor com o nosso testemunho de vida, eu li esse texto e eu fiquei pensando nisso, uma carta lida, está lá em 2 Coríntios 3, no versículo 2 e 3, vamos ler lá, eu vou ler aqui também. A palavra do Senhor diz assim: vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Quando a gente pensa em honrar ao Senhor e viver uma vida que seja condizente com aquilo que a gente crê, a gente precisa pensar que Paulo está nos escrevendo aqui como cartas lidas. E uma carta lida, ela só pode ser lida, ela não pode ser ouvida. Irmãos, uma coisa que eu tenho aprendido com a palavra de Deus é de que nada está escrito por acaso, tudo tem um significado exato.
Quando a palavra de Deus diz cartas lidas, é porque as pessoas vão ler você. Elas vão conhecer o Jesus que você manifesta. Elas vão conhecer o Jesus que você mostra para elas. Elas não vão conhecer o Jesus que você fala. Elas vão olhar para você e falar, eu quero esse Jesus. Ué, mas eu nunca falei de Jesus para você. Fala, eu quero viver a vida que você vive. Eu vi que você comentou comigo que você tinha tido um contratempo com a sua esposa e logo depois eu vi você pedindo perdão para ela no telefone. Eu falei, cara, eu não consigo fazer isso. O que você tem? Eu quero ter o que você tem. Eu quero ter paz, eu não consigo dormir à noite. Quantas pessoas, irmãos, pensa aí, quantas pessoas chegam para você e começam a falar. Me diz se você não é um chamariz de pessoas que vêm contar os problemas para você. Você está no ponto de ônibus, ninguém vem falar para você, a situação está difícil. Por que a pessoa está dizendo isso para você? Ela está dizendo isso para você porque ela precisa de um socorro, ela precisa de uma palavra, ela precisa que alguém lhe entregue uma alternativa de vida, que é Jesus. Quantas pessoas vêm contar e a pessoa fala, meu Deus, a pessoa se abriu a vida dele inteira. Nunca vi a pessoa. Eu estava com ela na fila do ponto de ônibus, ela abriu a vida dela inteira para mim, eu não conheço ela. Por quê? É o Espírito Santo de Deus, essa pessoa está querendo ler você como uma carta viva. Aleluia! Nós temos que ser essas cartas vivas. As pessoas vão olhar para nós e vão encontrar em nós socorro, esperança, em nome do Senhor Jesus. Amém? Você pode dar uma glória a Deus? Aleluia. Estou indo para o final, tá, irmãos? Mais 45 minutos, 50 no máximo. Estou brincando. Honrar ao Senhor também é entregar tudo sem reservas. Teve uma vez que eu estava falando sobre oferta aqui, eu trouxe esse texto que falava a respeito da mulher que foi até a casa do fariseu e se lançou aos pés de Jesus. E uma coisa que me chamou muita atenção desse texto é que essa mulher lá em... deixa eu ver o texto aqui. Acho que eu não coloquei o texto. Mas acho que é Marcos, tá? Depois se alguém quiser me perguntar eu te falo certinho. E aqui o texto está dizendo que ela quebra o vaso. E aí de novo, eu fico pensando, e agora eu estou vidrado em ler e tentar achar essas coisinhas escondidas, sabe? Por que quebrou o vaso? Ela podia ter feito assim, ó. Concorda? A palavra de Deus diz que ela quebrou o vaso. Sabe o que significa isso? Sem reserva. Não quero levar nada. Talvez se ela fosse virar o vaso, ela fosse pensar assim, vou derramar só um pouquinho, aí o resto eu guardo, vai que de repente surge uma outra oportunidade e não vou ter nada para derramar. Não. Ela pensou, eu vou quebrar. Puf. Jogou no chão, aquele vaso se espatifou no chão, o perfume foi para todo lado, ela pegava o perfume, lavava os pés de Jesus, com seus cabelos enxugava, e já não sabia se era perfume, se era lágrima, e ela chorava, e ela beijava, e os fariseus pensando, que desperdício, as pessoas poderiam ser abençoadas com esse perfume, ao invés dessa mulher estar fazendo isso, que absurdo fazer isso não se faz. Deixa eu te dizer uma coisa, quando você estiver mergulhado em adoração, para algumas pessoas vai parecer um desperdício de tempo, de energia, mas você não mude o seu foco, continue se prostrando ao Senhor, porque aquilo que pode parecer desperdício para aquelas pessoas que não conhecem o Espírito Santo, é investimento na sua vida espiritual. Amém? Aleluia, bendito seja o nome de Jesus. A história dessa mulher é contada há mais de 2000 anos. Essa mulher teve uma passagem tão pequenininha, mas toda vez, músicas e mais músicas. Eu quebro o meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Diga comigo. Eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Que coisa linda. Exemplo para nós, irmãos. Tem uma outra frase que eu coloquei aqui para a gente colocar no telão, é o princípio que você honra, honra você. O princípio que você honra, honra você. Mas o
princípio que você quebra, quebra você. Princípios fundamentais da palavra, algo que nos diferencia como doutrina cristã: batismo, dízimos e ofertas, línguas, coisas que são doutrinas básicas para a nossa vida. Se nós honramos, essas coisas vão nos honrar. Mas deixa eu dizer uma coisa: se você quebrar isso, aqui eu não estou jogando maldição sobre ninguém, é uma questão de ato e efeito. Se você não honra, você quebra. E se você quebra, esse princípio quebra você. Amém? Eu sei que o amém vai ficar bem mais fraco agora, mas é palavra de salvação para nós. Amém? Aleluia. Quando eu olho para pessoas que honraram ao Senhor, é inevitável para mim não lembrar da vida do pastor Edson. Eu queria muito que ele estivesse aqui. Eu acho que ele ficou sabendo que eu vinha pregar e aproveitou e viajou. Mas eu vou deixar aqui registrado. É impossível não olhar para a vida desse homem, irmãos. E aqui, pense você o que quiser. Sabe, se é, puxa isso, puxa aquilo, né? Que as pessoas às vezes querem falar. Mas é honra. E eu não posso deixar de reconhecer isso. Sabe, um homem que vivia com a sua família num quarto, a sua cama era a sua mesa, a sua cama era o seu sofá, a sua cama era a sua cama. Criou os filhos assim. Eu sempre lembro da cena, eu fico tentando imaginar o que era ele e a Vivi com as duas crianças pequenininhas no colo, um frio, de madrugada, perderam um ônibus, não tinham coragem às vezes de pedir carona ou ninguém se dispôs. E eles ficaram esperando até as 4 horas da manhã para poder chegar a uma condução. Sabe, o pastor Edson e a Vivi, irmãos, momento nenhum blasfemaram, praguejaram, reclamaram, decidiram honrar o Senhor que os tinha levado para aquilo. Sabe, o pastor Edson, ele tinha uma palavra plantada no seu coração, e eu admiro demais a vida desse homem, porque ele ficou cego com relação a qualquer outra coisa. Ele sabia que ele tinha uma palavra e ele estava aqui, focado. Eu vou em volta, mas está tudo caindo ao meu redor. Eu estou focado, eu estou nessa direção. Mas o que vai acontecer? Eu estou focado. Uma igreja em Pirituba, eu estou focado. Uma revelação nova sendo, a palavra da fé sendo distribuída na Zona Norte, em Pirituba, para muita gente, 300, 400, 500, 1000 pessoas. Eu estou focado, eu vou andar em direção a isso. E a unção que você honra, a unção, ela honra você. Esses dias eu estava olhando com ele, escolhendo, ele estava me mostrando os carros que ele quer. Falei, uau, esse carro é fantástico, é digno de você esse carro. E aí, se você olha, pode parecer apenas tempos, né? Mas se você olha de um quarto, o Senhor trouxe ele para cá, porque ele resolveu honrar. Isso me lembra de Davi, quando o profeta foi ungir, ele olhou todos os filhos e falou, não é nenhum desses aqui, você tem algum outro? Tem um, mas não sei nem se eu chamo, porque está lá cuidando das ovelhas, e é fraquinho, magrinho, bem magrinho ele, lá na rua. Não sei nem se eu chamo ele para você aqui. Ele falou, não chama, sabe? E eu estou lembrando, de trás das malhadas, e Jesus olhando para ele, o Espírito Santo olhando para ele, Deus olhando para ele, ele lutando contra o leão e o Senhor sendo com ele, lutando contra o urso e o Senhor sendo com ele, apacentando as suas ovelhas, limpando as suas ovelhas, cuidando das suas ovelhas, e Deus olhando lá de cima e falou assim, é você o próximo rei de Israel, é você que eu quero para governar essa nação. Homens improváveis, pessoas improváveis. Se você se considera alguém improvável, deixa eu dizer, você está no número 1 da lista do Senhor para ser promovido. Se você fala, eu não tenho estudo suficiente, talvez eu não tenha feito as faculdades que eu gostaria de ter feito, deixa eu te dizer, você acaba de subir para o número 1 da lista do Senhor. Se você acha que você não tem condições de comprar a sua casa nova, se você acha que você não tem como expandir o teu negócio, ou ter promoções no seu trabalho, deixa eu te dizer uma ótima notícia, você foi elevado ao número 1 da lista do Senhor, porque Deus ama honrar aqueles que o honram.
Deus ama levantar aqueles que o mundo insiste em derrubar. Deus vai honrar se você honrá-lo. Oh, aleluia, essa palavra está queimando dentro do meu coração. A minha vontade era parar de pregar e começar a chorar aqui junto com vocês, irmãos. Algo muito poderoso na honra, é uma chave que Deus está liberando em nossas mãos, que pode transformar o nosso futuro. Oh, aleluia, aleluia. Irmãos, o que você precisa é uma palavra. Uma palavra. Diga alguém aqui que nunca recebeu uma palavra do Senhor. Alguém aqui fala assim: Felipe, nunca ninguém me deu uma palavra. Eu tenho certeza que todos aqui, sem dúvida nenhuma, têm uma palavra do Senhor. Sonhos que o Senhor plantou no seu coração, Lu. Sonhos que o Senhor plantou no seu coração. Honre essa palavra, abrace essa palavra como se fosse a última coisa da sua vida. Corra a carreira com essa palavra, segure em seus braços e espere, porque vai chegar, vai chegar. Sabe, um dia eu recebi uma palavra aqui que eu seria a coluna financeira dessa igreja. No dia que eu precisei pegar uma cesta básica para levar para minha casa, o diabo veio rir na minha cara e dizer: coluna financeira? Você? Você. Eu comecei a chorar, mas quando eu comecei a chorar, parecia que o Espírito Santo estava dizendo: levanta a cabeça, senão a coroa cai. Levanta a cabeça. Eu já fui no seu futuro. E tá tudo bem, tá tudo bem. Deu tudo certo. A palavra do Senhor diz, eu amo esse versículo: eu sei que planos tenho a respeito de vós. São planos de bem, não de mal, para vos dar o fim que desejais. O que você deseja, meu irmão? O que você sonha? O que você almeja? O que você tem plantado no Senhor? Deus tem prazer em realizar. Deus não está jogando contra você, meu irmão. Deus não está provando você. Deus não está testando você. Talvez haja um processo pelo qual você precisa passar para que você se aproxime mais dele, para que você entenda que você precisa gerar expectativa nas coisas que ele te prometeu. Amém? Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Esse Deus que te planejou, irmãos, Ele conhece você muito melhor do que você mesmo. Ele sabe o que você quer, Ele sabe o que você espera, Ele sabe quais são as suas expectativas. Ele sabe, irmão. Ele sabe, Ele está cuidando de você. Só que você precisa honrar essa palavra. Você precisa sair daqui essa noite e dizer assim: não vai ser mais. Não posso mais viver naturalmente. Eu preciso crer. Não perca seu tempo, irmão. Não perca seu tempo. Você sai da sua casa, vem para cá. Se não for para crer, as coisas não vão acontecer, irmão. Agora, olhe em volta de você, quanta gente que prosperou, que avançou. Você vai fazer: mas tem gente que está lutando. Tem, mas já está chegando a hora dessas pessoas também. Gente, eu olho para cada um de vocês, eu conheço cada um de vocês, eu faço questão de cumprimentar vocês, de abraçar vocês. Sabe, eu vejo histórias lindas. Eu estou aqui olhando para a Dai, lembrando da adolescência dela, da juventude dela. Meu Deus, como isso aconteceu? Ela creu. Meu irmão Zé Carlos tentou se matar quantas vezes? Quantas vezes a gente precisou tirar na marra da cabeça dele que ele não precisava se matar, porque Deus iria fazer algo especial na vida dele. Está ali. Deus faz ou não faz? Dê a Ele a sua honra, meu. Dê a Ele a honra, dê a Ele a honra, dê a Ele o lugar de privilégio. Meu irmão, se Deus nunca, a Rosana Lira fala isso, se Deus nunca não te deu nada, se Deus nunca te deu nada, não precisa dar nada para Ele. Alguém aqui pode dizer que Deus nunca te deu nada? A gente não pode, irmãos. E por fim, a gente precisa materializar a honra.
sabe? Nisso a palavra se conecta com a generosidade. Às vezes a gente chega para uma pessoa e fala, cara, eu amo tanto você, e um tapinha nas costas e tal, não sei o quê. Mas você precisa, de alguma maneira, materializar isso. E aqui eu não estou falando, e pelo amor de Deus, muito pelo contrário para mim, mas de você poder chegar para alguém e falar assim, Jaque, estava no trem, voltando para casa, e o Senhor me colocou você no coração e eu precisava selar isso contigo. Passou um cara vendendo bombom e eu comprei um bombom para você. Eu queria dizer que cara, você está materializando uma honra. Eu já tive a oportunidade aqui de fazer algumas coisas que para mim trouxeram muito mais alegria do que para as pessoas que receberam. Hoje, a hora que eu cheguei, eu dei um abraço no Márcio. Na hora que ele me abraçou, eu falei, levou meu blazer embora. Na hora que ele já tinha chavecado esse blazer já uma vez, aí eu falei, hoje vai ser a vez dele levar meu blazer embora. Eu queria muito que a igreja estivesse bem cheia aqui, para a gente ter bastante gente, mas eu acho que com a quantidade de pessoas que temos aqui, dá para fazer uma coisa bem legal. Eu acho que nessa noite aqui, tem pessoas que você pode honrar. E aqui eu não estou dizendo para você dar alguma coisa ou dar uma oferta. Se Deus colocar isso no seu coração, fique livre. Mas se você puder sair do seu lugar e chegar para alguém e falar, olha, você é tão importante para mim, eu queria materializar essa honra te dando um abraço. Se você pode fazer, eu quero te dar alguns minutinhos aí agora. Se você quer pegar o seu celular, quer mandar uma mensagem para alguém, fique livre. Se você tem alguém para falar, pode levantar do seu lugar, de repente, olha para os lados aí, vê se você acha alguém que você quer fazer isso. Vira para essa pessoa e fala assim, eu quero te honrar. Jean, vem cá, deixa eu dar um abraço em você, meu irmão. Aleluia, aleluia. Tudo que é feito na casa do Senhor é santo. Tudo que é feito na casa do Senhor é santo, amém? Aleluia, eu quero honrar a sua vida, meu irmão. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Como você amar. Obrigado, Lázaro. Quero honrar a sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Coisas estão sendo liberadas nessa noite, nesse lugar. Coisas estão sendo rompidas nesse lugar. A honra tem um poder tão poderoso, ela vai mudar algumas coisas em você. O fato de você estar podendo abraçar alguém, e eu vou abraçar todos vocês no final do culto. Eu quero honrar você. Eu quero honrar você que numa terça-feira à noite saiu da sua casa e veio para cá para receber uma palavra do Senhor. Eu tenho certeza que essa noite vai ser marcada para nós. Amém? Sabe, a mulher sunamita, ela era uma mulher rica, uma mulher muito rica. Estava ouvindo essa palavra da Rosana Lira, acho que a Érica compartilhou com a Vivi uma vez, e ela estava falando sobre a mulher rica, né? E ela estava me falando que mulher rica, ela estava falando na pregação que mulher rica é rica com a cabeça para cima, assim, né? Né? Temos mulheres ricas aqui essa noite, não? Então você tem que dar risada para cima, assim, ó. Isso, a Érica já manja, já. Mulheres ricas dão risada para cima, né? Não pode dar risada, não, tem que ter... Entendeu, Érica? Vai, Érica, deixa eu ver. Isso, Érica, muito bom. E aí a mulher sunamita, ela precisava, ela achou uma maneira de materializar a honra. E ela, sempre que via Eliseu passando com o seu servo, ele falou assim, esse é um homem de Deus. Virou para o marido e falou assim, o que você acha da gente fazer um puxadinho aqui, um quarto, né? Não era um puxadinho porque ela era rica, né? O que você acha da gente fazer uma edícula aqui atrás, né? Com um closet para o profeta, para quando ele vier, quando ele vier, ele vai ter um lugar. E aí, o profeta da outra vez que passou lá, falou, profeta, eu preparei um cantinho modesto aqui, uma suíte com banheiro de hidromassagem, um closet. E o profeta se deitou e dormiu. Aí o profeta ficou tão agradecido com aquela materialização da honra que ele virou para o servo dele e falou assim, vai lá e pergunta para ela o que a gente pode fazer por ela. E ela pegou e falou assim, não preciso de nada. Só que o profeta sabia que existia alguma coisa que o dinheiro dela não podia comprar.
Irmãos, tem coisas que o seu dinheiro não pode comprar, que o Senhor quer dar para você. E a materialização da honra vai colocar isso nas suas mãos. A materialização da honra. Tempos depois ele virou e falou assim, um filho, vai ter um filho, daqui a um ano você vai estar com um filho nas mãos. Ela falou, não brinca, não fala assim não, eu não estou te pedindo nada, então não, pode crer. Passou um ano, nasceu essa criança cresceu, já era mais crescidinha, teve uma dor de cabeça, gritou, morreu. Ela foi atrás do profeta e falou, não te pedi nada, você veio falar para mim que era, Deus me daria, agora está aí. Uma coisa que a Rosana ali fala assim, olha, tudo que Deus te deu, não perca de mão beijada para o diabo. Se Deus te deu um casamento, não entregue o seu casamento na mão do diabo, não desista, faça jogo duro com o diabo. Se o Senhor te deu um negócio, e o seu negócio não está indo da maneira como você acha que deveria estar, não entregue o seu negócio, não desista, não deu certo. Não, sonhos de Deus são promessas, e elas vão ser cumpridas. O seu avanço, o seu crescimento, a sua prosperidade, o Senhor há de completar cada um dos seus sonhos, amém? E o profeta falou assim, eu vou lá. E aí ele pegou, para encurtar a história, por causa do tempo, ele pegou, se colocou em cima do menino e encostou a boca no menino, ressuscitou o menino. Sabe, irmãos, a materialização da honra vai ressuscitar sonhos em vocês. A materialização de honra vai trazer coisas de volta para você. Pequenas atitudes, pequenos gestos, mas principalmente quando você honra a unção, quando você honra aqueles que sobem aqui, que se dedicaram, que buscaram ao Senhor para trazer algo especial de você, não tenha isso como casual. Leve em consideração, guarde isso. Quero deixar com vocês com uma pergunta um pouco indigesta. Domingo nós tivemos uma palavra poderosa aqui. Não me responda, tá? Quantos de nós aqui praticamos aquilo que nós ouvimos aqui no domingo? Quantos de nós praticamos a generosidade que temos ouvido nos dias passados? Quantos de nós temos nos movido nisso? Lembre-se disso, nós vamos ter de Jesus aquilo que nós temos de expectativa em dar a Ele. Amém? Lembre, está em suas mãos. Fique de pé, eu quero orar com você em nome de Jesus. Aleluia! A banda pode subir, se tiver mais alguém aí. Aleluia, aleluia, aleluia. Feche seus olhos. Pai, nós te bendizemos, te adoramos, te honramos, Senhor. Oh, Pai, como é gostoso, Deus, poder compartilhar das tuas verdades, ó Pai. Porque por mais duras que às vezes as palavras possam parecer, ó Deus, elas trazem salvação. Elas trazem refrigério, elas chocam, nos fazem ter um confronto conosco mesmos. Mas depois elas vêm e trazem um bálsamo precioso. E principalmente a esperança de que nós podemos nos mover nessa honra, Pai. Oh, nós podemos nos mover nessa honra. Oh Deus, e à medida que vamos nos movendo em honra, à medida que vamos honrando ao Senhor, à medida que vamos te honrando com nossos dízimos, com as nossas ofertas, à medida que nós vamos te honrando, dando testemunho com as nossas vidas e não só com as nossas palavras, à medida que vamos nos envolvendo e vamos te dando, o Senhor vai liberando o depósito que um dia o Senhor já fez na nossa conta. O Senhor libera uma senha poderosa para que nós possamos sacar tudo isso. Ah, Deus bendito, nós te bendizemos, nós te damos a honra, nós te damos a glória, nós te damos a primazia, nós te bendizemos, Jesus, nós te bendizemos.